Sejam todos bem-vindos à nossa videoaula do AutoCAD, do curso de extensão do AutoCAD para a comunidade. Nessa videoaula nós falaremos do comando cilindro, que é um comando de 3D para que a gente possa criar cilindros de diferentes formas. Para a gente acessar, nós estamos aqui na opção 3D Modeling do Workspace, no menu Home, onde aparece aqui no canto esquerdo a opção BOX, que é Box. Nós clicamos com a nossa seta e vamos marcar a opção cilindro. Todavia, nossa tela, nossa View Control, ela está na opção de topo. Eu tenho que ajustar ela para uma daquelas 4 estilos de visualizações que nos possibilita trabalhar no ambiente 3D. Então aqui na nossa View Control, no canto esquerdo superior, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse, marcamos uma dessas 4 aqui. Então nós vamos marcar a opção SW isométrico. Nós temos diferentes formas de fazer um cilindro. A forma mais tradicional, mais básica, é a gente definir o raio da circunferência da base ou diâmetro e a altura do cilindro. Como é que a gente procede para fazer esse cilindro aqui com o raio da base de 10 e a altura de 30? Nós vemos aqui menu Home, onde aparece a opção BOX. Nós vemos aqui, clicamos na opção Cylinder. Via teclado, o atalho é CY, que ele já vai entrar nesse comando, que é o comando para a construção de um cilindro. Vamos aqui então pelo menu Label, comissão cilindro. Lembrando que a barra de comandos ela vai nos fornecer as instruções para o que a gente quer fazer. Nesse caso, como eu quero fazer esse cilindro aqui, o que nós procederemos? Nós vamos clicar num ponto da nossa tela para definir o centro da base. Mais à frente eu vou mostrar essas outras opções aqui. Por enquanto nós vamos fazer dessa forma aqui. Nós clicamos na nossa tela para definir o centro da base. Uma vez definido o centro da base, ele pede para que seja especificado o raio da base. Nesse caso aqui, essa base tem um raio de 10, nós digitamos 10, apertamos o Enter, nós já definimos a base do nosso cilindro. O passo seguinte é definir qual é a altura que o cilindro terá. Nesse caso aqui, ele vai ter uma altura de 30 unidades, digitamos o valor de 30, apertamos Enter, definimos aqui a altura do nosso cilindro. Esse é o procedimento mais básico para se fazer esse sólido. Mais à direita, o que acontece? Nós temos aqui esse cilindro, que ele está exatamente tangenciando essas duas paredes, pegando como ponto de tangência o meio desse lado aqui. Essa opção aqui, quando nós vimos o curso de 3D, do curso de 2D, do comando círculo, nós mostrávamos como é que fazia uma circunferência tangenciando dois pontos. É semelhante ao que é feito lá no 2D, só que a única diferença é que agora nós temos que definir um terceiro elemento, que é a altura desse cilindro. Essas paredes aqui têm uma altura de 30 e eu quero que esse cilindro ele fique exatamente tangenciando essas duas paredes aqui. Então nós vamos aqui na opção Cylinder. Nós vamos marcar aqui a opção 2 pontos, ele pede para que seja definida o centro, ou essas opções aqui. Nesse caso aqui nós vamos vir na opção 2 pontos. Uma vez clicado na opção 2 pontos, ele vai pedir o primeiro ponto. O primeiro ponto vai ser o meio desse lado. Ao aproximar o cursor, através do Zoom Real Time, nós movimentamos. Uma vez que apareceu o snap do midpoint, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse. Nós já definimos o primeiro ponto. O passo seguinte é o segundo ponto. O segundo ponto vai ser exatamente esse midpoint. Nós movimentamos aqui o cursor. Ao visualizar o snap de midpoint, que ele vai aparecer nessa opção aqui, se por alguma aventura esses pontos de captura fiquem difíceis, nós temos que desabilitá-los e habilitar somente aqueles que nós vamos trabalhar. Lembrando que no ambiente 3D, muitos pontos de captura, em várias situações, ele vai dificultar o trabalho.
Nesse caso aqui, como já apareceu o midpoint, que é o nosso ponto de interesse, nós clicamos com o botão esquerdo do mouse. Uma vez definido ali os dois pontos aonde aquela circunferência vai tangenciar, o passo seguinte é definir a altura desse cilindro. Esse cilindro ele tem uma altura de 30, digitamos 30, o valor da altura, apertamos Enter e criamos aqui o nosso cilindro tangenciando essas paredes aqui. De forma análoga, o que nós queremos aqui? Eu quero fazer o cilindro, só que a circunferência da base ela passará por esses 3 midpoints aqui. Nós vamos na opção Cylinder, clicamos na opção 3 pontos, rolamos o nosso mouse, apareceu o midpoint aqui, nós clicamos nesse midpoint. Apareceu esse midpoint aqui, nós clicamos nele. O terceiro ponto é o midpoint desse lado. Clicamos com o botão esquerdo do mouse. Uma vez definido, definimos a altura desse cilindro, que é de 30 unidades. O procedimento é idêntico ao que é feito com 2 pontos. Mais à direita, o que ocorre aqui? Eu quero fazer esse cilindro de altura de 30 de tal forma que ele tangencia essas duas paredes e o raio da base ele tem que ter 10 unidades. Entramos no comando cilindro, vemos nessa opção aqui que é a tangente, tangente raio. Nós movimentamos o cursor próximo a essa parede aqui. Ao aparecer o snap de tangente, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, movimentamos pela parede da esquerda. Uma vez visualizado o snap de tangente, clicamos com o botão esquerdo do mouse. Ele vai pedir o raio da base, nós digitamos o valor do raio, que é 10. Feito isso aqui, o nosso cilindro tangenciando já foi criado. O passo seguinte é definir a altura dele, que é 30 unidades. Fizemos a representação desse cilindro aqui. No lado direito, nós temos o cilindro deitado. Nós temos duas formas de fazer esses cilindros. A forma tradicional, e depois teremos que usar o comando 3D Rotate para fazer, ou aqui pelo próprio comando cilindro, sem utilizar o 3D Rotate. Nós vemos aqui na opção Cylinder, clicamos nela. Ele vai pedir o centro da base, ou uma dessas 3 opções. Clicamos na nossa tela. Vamos definir aqui o raio da base, que é 10 unidades, apertamos Enter. Uma vez definido o raio da base, ele vai pedir a altura, ou ele vai nos dar essas duas opções aqui, 2 pontos ou Axe Endpoint. Nesse caso, vamos clicar na opção Axe Endpoint. Feito isso aqui, nós definimos a direção a qual nós queremos a altura do nosso cilindro. Lembrando que o ortogonal não está ligado. Para que ele fique com essa representação como está aqui, nós temos que ligar o ortogonal. Nós vemos aqui no modal ortogonal e ligamos ele. Com essa opção Axe Endpoints, nós definimos a direção aonde nós queremos que o nosso cilindro ele seja representado. Então, ao movimentar o mouse para a direita, ele vai ficar deslocado nesse sentido. Ao movimentar ele para frente, ele vai ficar nesse sentido, e assim sucessivamente. Como eu quero ele nessa direção, eu movimentei o mouse aqui para a direita, lembrando que o ortogonal está ligado. Definimos a altura dele agora, que é o Axe Endpoint, com 30 unidades. E nós fizemos a representação desse cilindro deitado, sem utilizar o comando 3D Rotate. A outra opção é a gente fazer um cilindro, só que a base, ao invés de ser uma circunferência, será uma base elíptica, cujos eixos das elipses têm esses valores aqui. Então, nós viemos com o comando cilindro, ele vai pedir o centro da base. Nesse caso, como eu quero uma base elíptica, nós clicamos na opção Elliptical. Ele vai pedir para que seja especificado o primeiro ponto final do eixo. Nós damos um clique na nossa tela, clicamos na nossa tela, e a partir disso aqui, ó, uma vez clicado o ponto final, nós vamos definir o eixo.
Se eu movimentar o mouse para a direita, eu vou definir esse eixo aqui, que é o eixo X. Observando ali, o que vai acontecer? O eixo X, que vai ser o eixo maior, ele vai ter um lado de 30, nós definimos o lado dele como 30, apertamos o Enter. Uma vez definido o eixo X, o passo seguinte é definir o eixo Y. O eixo Y, ele vai ter 10 unidades, e nós vamos definir a altura do nosso cilindro, que é 40 unidades. O que ocorreu aqui? Esse cilindro, ele não está com a mesma representação desse aqui, porque os eixos foram definidos com os valores trocados. Primeiro nós temos que definir com o valor de 10, depois 30 e depois 40. Vamos proceder, comando cilindro, vamos clicar na opção Elliptical, vamos clicar num ponto da tela. Ao clicar num ponto da tela, nós vamos definir o eixo. O primeiro eixo, eu quero que ele tenha o tamanho de 10, nós digitamos 10 e apertamos Enter. O segundo eixo, que é esse eixo maior aqui, nós queremos que ele tenha um tamanho de 30, nós digitamos 30 e apertamos Enter. E agora vamos definir a altura desse cilindro, que é 40 unidades. Definimos a altura de 40 unidades. Com isso aqui, fizemos a representação do nosso cilindro aqui com a base elíptica, com essas dimensões de 10 e de 30 e a altura de 40. Agradeço a todos pela participação e até a nossa próxima videoaula.